Olá, mulher! Nesse vídeo eu vou falar para você como que você consegue eliminar a barriga da menopausa. Vou te passar o tutorial completo. Aqui você vai descobrir por que que na menopausa a sua barriga cresce e parece de grávida, o que fazer quando essa barriga cresce, é possível de fato perder a barriga da menopausa? E aí? Como você vai poder acelerar o teu metabolismo e eliminar essa barriga da menopausa de uma vez por todas. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu YouTube eu te ajudo a eliminar a barriga desinflamando o seu intestino de uma forma 100% natural. Antes de começar a produzir esse vídeo, né, eu fui dar uma pesquisada sobre pessoas que estavam produzindo conteúdos como esse, e eu caí num vídeo de uma, acho que nutricionista, eu não cheguei a ver o vídeo dela, eu fui direto nos comentários, e me chamou a atenção alguns comentários que são muito comuns, inclusive dentro dos meus atendimentos, quando eu recebo pacientes que estão na pré-menopausa ou menopausa, que é o seguinte, eu separei dois aqui e talvez você se identifique com eles. Teve um comentário que falou assim, ó, eu passei um ano inteiro em déficit calórico e quase me matei de treinar. Quer saber o resultado dessa restrição alimentar? Cérebro lento, queda de produtividade e resultado quase zero. Esse foi o primeiro que me chamou a atenção. E aí teve um outro que foi o seguinte: sou vegetariana, nunca fumei ou tomei bebida alcoólica. Não consumo frituras, embutidos, refrigerantes, doces e besteiras. E mesmo assim ganhei barriga depois que eu entrei na menopausa. Não tenho filhos. O meu corpo era incrível. E agora não. Agora um corpo que não me reconheço, minha autoestima está baixa e isso me faz me isolar socialmente. Por que eu resolvi trazer esses dois comentários? E quero abrir esse vídeo, trazer esse contexto para você entender melhor. Não é sobre se matar no exercício e não é sobre restringir alimentos severamente ou se privar, né, de muitas coisas que você vê na internet. Porque veja, um lado aqui a gente tem uma mulher que passou um ano inteiro fazendo dieta restritiva, se matando no exercício e só teve prejuízo a nível de bem-estar. Cérebro lento, queda de produtividade, frustração e o resultado quase nulo. Agora, a gente tem uma outra que segue, teoricamente, aquilo que a gente considera o suprassumo, cara. Alimentação saudável, estilo de vida legal, não come doce, não bebe, não fuma, não toma refrigerante, nunca teve filho. Isso aqui foi até um ponto importante. Acredito que no vídeo ela deve ter falado com relação à gestação, aumento de barriga. E ela fala, cara, eu nunca tive filho. O meu corpo era maravilhoso. Só que agora não. E aí eu quero trazer 3 motivos responsáveis por fazer a sua barriga crescer na menopausa. Como que, mesmo em déficit calórico, mesmo tendo uma alimentação saudável, me privando de muitas coisas, minha barriga aumenta? Essa é uma pergunta que acredito não ser respondidas por muitos profissionais. Perguntas que, se você se identificar como essas mulheres, você se faz, cara, o que está acontecendo? E quando você não tem a resposta, você acredita que é assim. Cara, é assim, é menopausa. Inclusive, você talvez já tenha ouvido falar que menopausa é assim mesmo. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que não é assim. Isso é uma crença extremamente limitante que se você cair nela já era. Você vai viver com uma autoestima baixa, assim como essa mulher falou. E eu quero te mostrar realmente que é possível superar isso. Mas vamos entrar aqui nos 3 responsáveis motivos por fazer a sua barriga crescer na menopausa. Eu quero puxar o primeiro gancho aqui, trazendo esses exemplos dessas mulheres com relação à parte da alimentação saudável. Quando a gente olha o contexto, né, vamos falar assim, o cenário hormonal da menopausa, a gente vê um cenário totalmente desequilibrado. Ou seja, você começa a entrar na pré-menopausa, já vai ter uma queda hormonal, mas na menopausa isso cessa, né? Você para de produzir hormônio. Essa parada de produção já leva você a ter um desequilíbrio ainda maior, porque isso já vem acontecendo antes mesmo dessa menopausa se instalar. Só que, veja,
a nossa cultura, ela não é uma cultura que ensina a gente a se alimentar. Ela é uma cultura que faz com que a gente se alimente de acordo com o nosso desejo. Ou de acordo com uma cultura que foi instalada em algum momento nos nossos ancestrais. Então, sei lá, você tem que comer só café, almoço e janta, né? Dentro desse café, almoço e janta é pão. E aí quando você vê as combinações é pão com manteiga, pão com mortadela. Às vezes você vai ter um pão com ovo, um café com leite, nesse café tem um açúcar. Almoço, arroz, feijão, uma proteína, né? Uma carne, um frango, uma salada, um legumes. E jantar, dependendo da onde você vem, você vai ter ali o jantar como a comida mesmo, né? Repete o almoço, mas aí tira um pouco do carboidrato. Você já vai ter uma cultura que já não vai ser comida, vai ser lanche. Então, de repente, faz um pão com, sei lá, com manteiga. Enfim, vai ter gente que nem janta, porque tem medo de jantar, viu, né? Em algum momento da vida que jantar engorda, então para de jantar. Então, quando a gente olha para o aspecto alimentar, existe uma grande carência de conhecimento sobre o que de fato é o certo a ser feito. E quando a gente entra no aspecto de emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos, a gente está especificando ainda mais. Então veja, a gente não tem nenhum conhecimento, vamos botar assim, ó, pouquíssimo conhecimento sobre nutrição, alimentação para uma população e muito menos ainda para um cenário após os 40. Mulheres após os 40, que é ainda mais específico, mulheres acima dos 40 vai responder e vai ter uma necessidade completamente diferente de um homem acima dos 40. Então, quando a gente chega nesse momento da vida, né, acima dos 40, menopausa, você olha para a tua alimentação, você está comendo basicamente da mesma maneira que você comia quando você tinha, sei lá, 20 anos, 30 anos. E aqui é um ponto que a gente já começa a entender que vai haver um problema. Porque essa forma de comer está errada. Está errada por quê? Primeiro, porque você tem uma necessidade diferente. O primeiro grande motivo aqui vai ser o desequilíbrio hormonal. Se o meu corpo ele começa a perder, se o meu corpo perde capacidade de produzir hormônio, eu vou ter uma resposta diferente sobre o que eu como, sobre o que eu faço. Antigamente você tinha muita energia à disposição e você passava, sei lá, você fazia 2 horas de exercício físico. Só um exemplo, tá bom? Isso pode ser para o trabalho, isso pode ser para várias coisas que você fazia bem antigamente e agora você sente que você está mais cansada, você não consegue desempenhar tão bem. Mas por quê? Porque o seu corpo agora está respondendo de uma forma diferente. Precisa ter uma inteligência para lidar com isso. Depois a gente fala do aspecto da alimentação, como eu trouxe. Existe um desequilíbrio no contexto de alimentação específica para a minha idade, a minha fase atual, a pré-menopausa, a menopausa. E o terceiro motivo, que é algo que quase nenhum profissional fala, só vai ver profissionais falando disso que são especializados nisso, é a sua saúde intestinal. É uma inflamação intestinal que foi instalada, você não sabe e que está, de uma forma invisível, complicando cada vez mais você de emagrecer e aumentando cada vez mais a sua barriga. E eu vou puxar um pouco mais para esse assunto, porque aqui merece uma atenção. Desequilíbrio hormonal você provavelmente já sabe, já ouviu muito falar. Alimentação também, mas inflamação não. Inflamação intestinal. Ou seja, é um desequilíbrio lá no seu intestino. E o seu intestino, mulher, é o seu segundo cérebro. Esse órgão tão ignorado por falta de conhecimento é um órgão muito importante. Porque ele não só está conectado com o seu cérebro, influenciando nos seus comportamentos, nas suas emoções, nas suas escolhas, mas também ele está influenciando outros órgãos, outras áreas do seu corpo. E quando esse órgão, que é o intestino, está comprometido, você vai ter um impacto cerebral, você vai ter um impacto hormonal, você vai ter um impacto no seu metabolismo e você vai ter um impacto em outras áreas do seu corpo.
fazendo com que você perca qualidade de vida. Então, uma mulher que tem uma inflamação intestinal, por exemplo, é uma mulher que tem um intestino preso ou o intestino solto demais. É uma mulher que tem um estômago alto. É uma mulher que tem excesso de gases por conta de uma fermentação excessiva. Não tem uma boa digestão, porque o intestino está ruim. Então, fermenta muito. E aí fica aquele barrigão, aquele inchaço, aquele incômodo, não vai no banheiro. Mulher inflamada tem maior tendência de ser mais ansiosa, de ser mais depressiva, de ter dificuldade de foco, dificuldade de lembrar das coisas, dificuldade de ter uma produtividade cognitiva, ou seja, sentar, focar numa coisa. Tá sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tá fazendo uma coisa, esquece que ia fazer, e aí falam o quê? Ah, é a idade, tô ficando velha. Comenta aqui se você já não teve algum desses... Melhor, comenta aqui qual desses sintomas você tem, que eu tô citando aqui para você. Mas vamos dando continuidade. Então eu falei de parte mental. Dor de cabeça constante, enxaqueca, tudo relacionado à inflamação intestinal. Depois a gente pode falar de pele, rosácea, eczema, psoríase, erupções cutâneas, que são as espinhas. A gente pode falar de doença autoimune, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, né, problemas na tireoide. A gente pode falar da... Caramba, esqueci o nome, aquele que dá dor no corpo. Enfim, esqueci. Mas é um que a pessoa tem uma sensibilidade à dor, então ela sente muita dor no corpo. Eu esqueci o nome, mas tem relação com a parte intestinal. Dor articular nos ossos, inflamação do osso, das articulações, completamente conectado ao intestino. Comprometimento na adrenal, onde você libera cortisol, onde você começa a ter a capacidade de ter seu pico de energia durante o dia. Então você é aquela pessoa que acorda cansada, acorda desanimada, porque a sua adrenal está ruim. Enfim, a gente poderia falar aqui de um monte de coisa. Inclusive, eu vou liberar aqui para você agora, vou deixar aqui na descrição, o meu diagnóstico intestinal. É um raio-x intestinal que eu disponibilizo para as minhas pacientes avaliarem o grau de inflamação do seu intestino. Então são 10 perguntas, né? São 10 sinais e sintomas que eu considero os mais importantes. E ali eu avalio, né, o grau de inflamação de acordo com a frequência que você sente esse sintoma e a intensidade. Então você vai ter 10 perguntinhas lá, rapidinho você responde qual é a frequência que você sente, qual é a intensidade, e no final você recebe o seu diagnóstico, para você saber qual é o seu grau de inflamação. Porque se a sua barriga cresceu e você não sabe mais o que fazer, a primeira coisa que tem que ser feita é isso. Eu sei que você já fez dieta, tomou remédio, tomou suplemento, tomou chá, fez exercício. Eu sei, e nada funcionou. Mas hoje eu estou te apresentando um outro caminho, que é o caminho que as minhas pacientes seguem. Eu vou trazer resultados aqui para mostrar para você que sim, é possível. Eu já te dou um spoiler, né? Eu trouxe a pergunta, Lucas, é possível perder barriga? Sim, é possível. E eu vou te mostrar provas reais. Inclusive, se você quiser ir lá no meu Instagram, tem mais resultado, tem as mulheres falando. Tem vídeo delas falando, né? A gente faz a consulta, eu gravo a consulta e peço a permissão se eu posso compartilhar. Elas falam, Lucas, compartilha. Quero ajudar outras mulheres. Lá no meu Instagram tem, lucasjajão.nuto. Só você ir lá no meu Instagram, inclusive já me segue, né? Porque lá eu posto também outras coisas. E diariamente eu estou compartilhando um pouco da minha rotina, da minha experiência com esse tipo de público, porque é o público que eu atendo, mulheres acima dos 40 anos. E lá você vai ver. Mas, a partir daqui, você tem que começar a entender o seu cenário. Primeiro ponto é, cara, qual é o grau de inflamação que está no meu intestino? O intestino está muito inflamado? Se está muito inflamado, pronto. Já está aqui a principal causa que minha barriga está crescendo e eu não estou perdendo mesmo fazendo dieta. Entendi. E aí você vai, naturalmente, falar o quê, Lucas? Como que eu resolvo essa parada? Como que eu perco essa barriga? Então, como que eu acabo com essa inflamação? E aqui a gente vai entrar em como você vai acelerar esse metabolismo para eliminar essa barriga da menopausa. Mas antes, eu quero deixar aqui, eu quero te apresentar algumas pacientes, tá? E eu vou te mostrar que cada uma que eu vou te apresentar aqui, o que ela fez para conseguir esse resultado. Então, aqui agora você está vendo a Luciane.
ela tem 60 anos. A Luciane, ela teve esse resultado apenas desinflamando o intestino. Ela não fez exercício físico, tá bom? Essa aqui agora que eu estou te apresentando é a Helena. Ela tem 69 anos. Ela aplicou o meu protocolo, DDR, ela desinflamou o intestino, fazendo exercícios coletivos, hidroginástica, aula de dança e alguns exercícios em casa. Só isso. Vale ressaltar, essas duas que eu mostrei para você não tomou hormônio, não tomaram hormônio. Foi de uma forma 100% natural. Só aplicando o meu protocolo, uma com exercício coletivo, hidroginástica e aula de dança e alguns exercícios em casa, e a outra nem exercício fez. Essa aqui que eu tô te mostrando é a Elia. Ela tem 47 anos. Ela simplesmente aplicou o protocolo, desinflamou o intestino, em conjunto fez exercício em casa, com o peso do corpo dela. E o exercício que ela fez era 15 minutos por dia. É o famoso HIIT. Não sei se você já ouviu falar, que é aquele treinamento de alta intensidade rápido. Exercício rápido. Isso você encontra no YouTube com facilidade. Acredito que inclusive você pode já até ter feito. Lucas, como é possível ter esse resultado? Sem fazer reposição hormonal, sem estar fazendo academia, porque o que eu mais vejo na academia, o que eu mais vejo no YouTube, ou sei lá, os profissionais falam que tem que fazer academia, tem que fazer musculação, tem que se matar, tem que correr, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, inclusive eu já fiz tudo isso e não resolvi. Como que essas pacientes, qual é a mágica? Fala pra mim. Não tem mágica. Sinto lhe informar, não tem mágica, não tem coisa milagrosa, não vai ser fácil e não vai ser rápido em 15 dias. Mas eu garanto para você, se elas conseguiram, você também consegue. E eu vou te apresentar aqui o tutorial, o passo a passo que você pode começar a fazer para ter resultados igual aos delas. Só que eu vou precisar que você confie em mim. Eu vou precisar que você se comprometa. Eu vou precisar que você coloque de lado todo o conhecimento, todas as coisas que você viu no YouTube ou na internet até agora sobre menopausa e emagrecimento. Eu quero literalmente que você feche o teu olhar para o que eu vou te apresentar. Beleza? Se você estiver comprometida, já comenta aqui, ó. Eu estou comprometida e irei fazer esse passo a passo. Que eu quero saber quem está comprometida comigo. Bom, vamos lá. Existem três elementos, tá? Que vai te ajudar a acelerar o teu metabolismo. Só que tem um que é o mais importante, eu vou começar por ele. Esse aqui, esse primeiro, eu falo que é o mais importante porque esse eu posso dizer que foi o pilar que agiu 95%. 95% é o que garantiu essas mulheres que eu te apresentei a ter esse resultado, que é a alimentação. Só que não é qualquer alimentação, não é uma alimentação como você vê por aí. É uma alimentação inteligente, uma alimentação específica. Ela segue 3 conceitos importantes que você tem que saber. Primeira coisa, tem que haver uma combinação certa dos alimentos. Muitas mulheres, quando falam em comer saudável, por exemplo, elas ignoram pontos muito importantes no que tange uma necessidade quando você tem uma inflamação intestinal. Então, quando a gente fala de combinação dos alimentos, por exemplo, não adianta você comer um pão com manteiga. Isso é uma combinação péssima que você pode fazer. Biscoito creme crack, biscoito de água e sal, biscoito fit, biscoito de polvilho, pão de queijo com um cafezinho de manhã. Combinação péssima. Inclusive, já vou abrir um parêntese aqui, produto industrializado é algo que tem que estar fora da tua alimentação. Principalmente nos primeiros 30 dias. Quanto menos industrializado você comer, e aí quando eu falo industrializado, eu estou falando de biscoito, eu estou falando de pão de queijo, eu estou falando de manteiga, eu estou falando de biscoito polvilho, eu estou falando de torrada, aquelas torrada crocante, sabe? Lucas, pão é industrializado, pode? Pode.
Mas os outros que são mais industrializados, como biscoito, pão de queijo, que é muito frequente ser utilizado, biscoito creme crack, clube social, essas coisas tem que sumir da sua vida. Você vai entender o porquê. Mas o primeiro princípio aqui dessa alimentação é a combinação certa. Então vamos falar do café da manhã, por exemplo. O que eu gosto de passar para meus pacientes café da manhã? Sempre tem que ter uma proteína, uma gordura, tem que ter fibra e tem que ter um carboidrato. São os 4 nutrientes mais importantes da nossa alimentação. E no café da manhã tem que ter os 4. Então o carboidrato, o que eu gosto de utilizar? Aí a gente tem uma variedade. A gente pode usar o pão. Se você não tem nenhum problema com pão, não faz sentido. Melhor, se você não tem nenhum problema com glúten, não faz sentido você tirar o pão. Ah, Lucas, mas eu vi que inflama, que não é bom. Se você não seguir o segundo princípio, aí sim vai ser ruim. E você vai saber qual é. Mas, se você seguir os 3 conceitos que eu vou te falar aqui, não vai ter problema. Por quê? Muitas dessas mulheres comeram pão. O problema é quando você tem uma intolerância ou uma sensibilidade. E aí eu vou trazer um parêntese aqui sobre como descobrir se você tem uma certa sensibilidade ou uma intolerância. Beleza? Mas vamos lá. Pão é um carboidrato que eu gosto de utilizar. Tapioca é um outro. Ah, Lucas, tapioca, eu vi que é ruim, tem índice glicêmico alto. Lembra que eu falei para você deixar tudo isso de lado? Se você ficar com essas crenças aqui, você vai ficar travado. Eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você foque no que eu vou te ensinar aqui e se comprometa em fazer. Se você fizer o que eu te falar, você vai ter resultado, você vai ver que muita coisa que você escutou era crença limitante. Mas vamos voltar. Então tapioca é uma. Cuscuz. Banana. Batata doce. Mandioca. Então veja, são fontes de carboidrato que você pode utilizar nesse café da manhã. Combinado com o quê? Com uma proteína, que eu gosto do ovo, porque no ovo você já vai ter a proteína e a gordura. Então eu sempre faço essa combinação. E aí você tem infinitas possibilidades, né? Você pode fazer tapioca com ovo, você pode fazer crepioca, você pode fazer pão com ovo, você pode fazer os outros carboidratos com ovo, ovo mexido, ovo frito, ovo cozido. Nossa, tem uma infinita possibilidades aqui da gente fazer. Combinações. Faltou a fibra. O que eu gosto de utilizar como fibra aqui? Fruta. Fruta com casca de preferência, porque a fibra ela vai estar contida na casca. Então você pode botar uma maçã, você pode botar um mamão. Tudo bem que você não vai comer a casca do mamão, mas o mamão é uma fruta rica em água, tem um pouco de fibra ali também. Você pode botar um kiwi, você pode botar uma manga, você pode botar uma uva. Veja, aqui a gente tem uma combinação excelente de alimentos. Uma combinação que vai te ajudar na desinflamação. O ponto central dessa alimentação que eu estou trazendo para você, esses princípios que regem essa alimentação, é uma alimentação que vai estar focada em desinflamar o intestino. Muitas das dietas, elas focam em quê? Restrição calórica. Focam em emagrecimento, perda de peso. Essa alimentação que eu estou te apresentando, que a alimentação que faz parte do meu protocolo DDR, o protocolo que desinflama, desintoxica e restaura o seu intestino, ele é focado em desinflamar e emagrecer. Porque quando eu combino os alimentos certos, eu estou focando em quê? Nutrição. Nutrientes que vão me ajudar a desinflamar. Nutrientes que vão me ajudar a desintoxicar, a eliminar as bactérias. Antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório, antifúngico. Depois, eu entro no segundo princípio. Esse aqui é o mais importante. E é aqui que vai conduzir você a perder gordura. É aqui que vai fazer com que o teu metabolismo comece a acelerar e direcione gordura como perda, como fonte de energia e perda. Que é o quê? Controle das quantidades que eu como. Se você hoje não tem uma noção, vamos dizer assim, não é noção. Se você hoje não sabe o quanto você come, esquece. Poucos profissionais falam sobre quantidade. Muitos falam sobre comer intuitivo, muitos falam sobre que não precisa pesar, você pode comer de acordo com a tua fome. Isso é uma grande baboseira. Pelo menos para quem tem mais de 40 anos. E por que uma grande baboseira? Porque talvez você seja o grande exemplo, mas eu vou falar o exemplo aqui das nossas mulheres de exemplos que eu trouxe, que estava fazendo restrição calórica
e não conseguiu. E veja, restrição calórica não é a mesma coisa que controle alimentar. A outra comia saudável e não estava resolvendo. A gente está entrando em extremos. Eu como saudável, tipo, eu não controlo, eu como saudável. E a outra, eu estou restringindo muito. Eu tenho o ponto certo aqui, ó, o meio. Que na verdade não é o meio, é um ponto certo. O ponto certo é o quê? Pesar os alimentos. Quando eu peso os alimentos, eu estou trazendo assertividade. É igual dinheiro. Se você não sabe o quanto você ganha o quanto você vai ganhar no final do mês, você concorda comigo que você não tem como ter uma ideia do que você pode se comprometer a pagar? Se você não sabe o quanto você ganha, como você você vai morar numa casa com aluguel X? Você vai, sei lá, ter um compromisso de ter um carro ou ter uma conta que você vai pagar todo mês naquele valor. Você não sabe quanto você vai ganhar. E se você não sabe como você vai ganhar, você fica naquela situação. Cara, e aí? Como que é? Assim funciona com o seu corpo. Porque o princípio básico da perda de gordura é o quê? É o déficit calórico. Eu preciso consumir menos caloria, ou seja, menos energia do que eu gasto. Beleza? Isso funciona para o dinheiro. Para eu economizar dinheiro, eu preciso ganhar mais do que o meu custo de vida. Ou eu preciso ter um custo de vida menos do que eu ganho. Porque eu sei que se eu ganho R$1.000 e o meu custo de vida é 800, vai sobrar 200. Eu sei disso. E isso funciona para o nosso corpo. Se você tem um gasto calórico de 2.000 calorias e você está lá consumindo 1.800 calorias, você está num déficit de 200 calorias. O que isso vai fazer? Vai fazer com que todos os dias você esteja perdendo 200 calorias em gordura. Caloria, não sei se você sabe, mas é o termo que a gente usa para falar de energia, tá bom? Então, gordura é energia acumulada. Então, se eu estou precisando pegar 200 calorias, 200 energia por dia, eu estou lá tirando 200 por dia de gordura. Tira. E como que eu sei que eu estou consumindo 1.800 calorias? Quando eu peso os alimentos. Porque uma coisa é 100 gramas de arroz, é 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz é o equivale a 400 calorias. Entende? Então, ali eu já sei, ó, eu estou consumindo 400 calorias de arroz, estou consumindo... Então, você vai... Desculpa, eu falei errado, não é 400 calorias de arroz, não. Me desculpa pela informação errada. Na verdade, 100 gramas de arroz, você vai estar consumindo em torno de 120 calorias. Eu fiz o cálculo errado aqui. Então, 100 gramas de arroz é 120 calorias, mais ou menos. Pronto. E aí você faz, claro, né, todo o cálculo da alimentação, o peso dos alimentos vai te trazer essa assertividade. Isso aqui é o que grande parte das mulheres pecam. E todas as minhas pacientes, quando recebem o plano alimentar, que tem tudo calculado, óbvio, né? Eu faço todo esse trabalho já, tem tudo as quantidades certas que elas precisam comer. No final do dia, elas têm a garantia de que elas vão ter ali um déficit calórico. Elas vão estar perdendo gordura, desinflamando o intestino de uma forma natural. E é por isso que essas mulheres têm resultado. Eu não falei sobre comer intuitivo ou comer quando você tem fome. Eu falei sobre um controle exato. Eu também não falei sobre restrição extremas. Você não precisa passar fome. Você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta. Você precisa comer aquilo que vai te ajudar. Comer pão de queijo não vai te ajudar, infelizmente. Hoje não. Lá na frente, você vai poder ter essa possibilidade. Por quê? Porque aí você desinflamou seu intestino, você está com o metabolismo extremamente acelerado, você já não está mais inflamada. É uma outra fase, mas vamos focar no agora. Os primeiros 30 dias, que é onde você muda drasticamente. Pelo menos estou falando das minhas pacientes quando aplico o meu protocolo. E aí depois a gente entra no terceiro princípio, que aqui é onde muitas mulheres travam. Que é a frequência de refeições que eu faço ao longo do dia. Tem muitas mulheres que fazem o quê? 2 refeições por dia, 3 refeições por dia. Hoje já tem estudos mostrando que quanto menos refeições no dia você faz, pior para o teu processo de emagrecimento. E isso tem várias explicações, tanto no aspecto fisiológico, né, quando a gente fala de metabolismo, hormônio, quanto a nível comportamental. Porque quanto menos você come, mais chance você vai ter de ter comportamentos compulsivos, comportamentos impulsivos, exagerados. E isso vai complicar. Então, quando eu trago frequência dentro da minha metodologia, o que eu defendo
E o que dá certo? E eu vou te explicar cientificamente isso. 5 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu sei que você pode pensar assim, nossa, Lucas, quem dera eu comer 5 vezes. Eu mal consigo comer 2, quem dirá 5? Eu sei que você não consegue comer 5 hoje. Por quê? Porque você está com o metabolismo extremamente travado, lento. Quem tem metabolismo lento não sente fome. Só que se você olhar para a tua alimentação, você vai ter um desequilíbrio calórico e nutricional. Se você come 2 vezes ao dia, se você fizer a conta do quanto você come, que provavelmente você nem sabe a quantidade, mas se você souber a quantidade, se você fizer o cálculo, você não come talvez nem 1.000 calorias por dia. Isso é extremamente ruim para você. Primeiro porque você tem uma redução metabólica. Teu corpo entende o seguinte, olha, a fulana está passando fome. Não tem nutriente necessário para exercer as funções básicas desse corpo. Vamos reduzir o trabalho. Vamos entrar no modo econômico. E quando você entra no modo econômico, tudo que você começa a consumir vai ser prioritariamente utilizado para estoque. Se você está no estado de alerta, economia, escassez, o seu corpo ele tem que fazer você sobreviver. Porque ele não sabe que você está querendo perder gordura. Ele entende o seguinte, olha, ela está basicamente numa ilha deserta, não tem alimentos, avião caiu, está nessa ilha deserta, a gente tem que manter essa mulher viva. Então tudo que entra tem que ser estocado. Só que tem situações que você vai estar lá no aniversário, que você vai estar lá numa viagem. E quando o seu metabolismo, quando o seu organismo está no modo econômico, tudo que está entrando em excesso, porque você acaba comendo um pouquinho a mais, né? Viagem, final de semana, aniversário, você come um pouquinho a mais. Talvez você não coma a mais em quantidade, mas os alimentos que você come têm mais caloria. Aquilo tudo, ó, estoca. Só que a gente tem os agravantes que eu falei lá em cima, né? Os motivos, que é o quê? Inflamação intestinal e desequilíbrio hormonal. Tudo favorecendo o acúmulo. Mais o estado econômico que você acabou entrando por conta de uma escassez nutricional. Uma carência nutricional. Então a frequência, né, quando a gente aumenta essas 5 vezes, é óbvio que lembra sempre do fator de cima. Eu estou sempre quantificando, estou sempre controlando a quantidade que eu como. E quando eu controlo a quantidade, eu garanto que eu fique no limiar que eu perca gordura. Então eu aumento a frequência, mas é sempre controlado. E essa frequência ela é aumentada, né? Por que 5? Primeiro, porque eu acelero o meu metabolismo. Cada refeição que eu faço é um estímulo que eu dou para o meu corpo. Então eu como. Essa comida, para ser digerida, por exemplo, ela gasta caloria. Então eu estou gastando caloria por estar comendo. Olha só que interessante. Quando eu como, eu estimulo o meu corpo a trabalhar. Tanto no processo da digestão, quanto no processo da movimentação daquele alimento, lá no intestino. O meu corpo está todo funcional. Isso está fazendo gastar caloria. E se eu utilizar alimentos que são termogênicos, por exemplo, eu posso utilizar canela, eu posso utilizar gengibre, eu posso utilizar esse tipo de estratégia para acelerar mais o meu metabolismo. Então veja, imagina, se eu consumo canela, só estou dando aqui exemplo, tá? Para você entender. Não estou falando que você tem que comer canela o tempo inteiro, mas são meios que a gente utiliza para potencializar isso. Então, como canela de manhã, à tarde e à noite. Sei lá, de manhã e à tarde. 2 momentos que eu estou consumindo um nutriente que é termogênico. Entende? E se você tem problema de intestino preso, isso também estimula o seu intestino a funcionar naturalmente. Inclusive tem pacientes minhas que chegam até mim com o intestino preso, em 7 dias resolve o problema. Por quê? A gente resolve essa questão metabólica intestinal através dessa estratégia das 5 refeições. Então, a alimentação, né, das minhas pacientes, elas é pautada nessas 3 grandes coisas. Combinação dos alimentos, quantidade dos alimentos, né, então controle das quantidades, a gente faz isso pesando os alimentos, 5 refeições. Inclusive eu desenvolvi um protocolo alimentar chamado Cardápio Desinflama. É o primeiro passo que você pode dar, tá? Num custo bem irrisório, é R$ 49,90. Eu disponibilizo esse cardápio justamente para você começar a aplicar esse método que eu desenvolvi, né? É o primeiro, como eu falei, primeiro passo, não é um método completo, é o primeiro passo para você já começar a desinflamar esse intestino. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link se você quiser já ter esse cardápio pronto, né, com as combinações certas, várias opções de refeições em cada alimentação do dia, a quantidade certa que você tem que consumir, você já vai ter tudo ali. Caso contrário, é só você fazer o que eu falei aqui e seguir esses 3 conceitos aqui, certo? Pronto, beleza.
Outro ponto que você tem que prestar atenção, que a gente conversou anteriormente sobre as sensibilidades e intolerância. Isso aqui é muito negligenciado pelas pessoas porque não se fala. Mas lembra que eu falei sobre a fermentação, sobre a dilatação do estômago, sobre a questão de você comer um alimento, muitas das vezes você não tem nenhum problema, mas você vai lá e tira. E tem outros que aparentemente parecem ser bons, mas está te estufando, você nem sabe que está te estufando, porque você não identifica isso, e esse estufamento está fazendo o quê? Gerando uma inflamação. Então, muitas das vezes, você tem que fazer o seguinte, e que coisa que por não ser falado, as pessoas não fazem. Você precisa olhar cada refeição que você está comendo e perceber se você está estufando, se você está ficando com gases. Por quê? O intestino, quando está inflamado, ele tem um comprometimento na sua capacidade digestiva. Então, o intestino ele não consegue lidar muito bem com determinados alimentos. Então, você pode muito bem comer um feijão que é altamente fermentável e sentir estufado e você achar que está tudo certo. Aí você come um dia, não come no outro. Só que esse estufamento, ele é um sinal de irritação. E essa irritação gera inflamação. E existem vários alimentos que fazem isso. São conhecidos como alimentos food maps. Você pode botar no Google alimentos food maps, você vai ter uma lista. Mas o que eu quero que você preste atenção que é a melhor forma. Porque nem sempre aquela lista você vai ter problemas com o alimento. Então não vai... não come esses alimentos. Cara, nem sempre você vai ter problemas com ele. Mas tem outros que você vai ter. O que você tem que fazer então? A melhor forma de você identificar. Olhar para os alimentos que você está comendo. Então, café da manhã. O que você está comendo no café da manhã? Lucas, eu estou comendo pão com ovo e uma fruta. Beleza. Depois que você come esse pão com ovo e a fruta, você fica estufada? Não, não fico. Ótimo. Então, esses alimentos não estão te prejudicando. Quando você chega no almoço, você fica estufada? Fico. Ótimo. O que você está lá comendo no seu almoço? Não sei. Depende. Então, a partir de agora, a gente vai ter que começar a avaliar. É isso que eu faço com as minhas pacientes. Porque ao identificar os alimentos que estão te estufando, você vai começar a tirar por enquanto. Porque pode ser que a sua sensibilidade seja por conta do grau de inflamação que você está hoje. E isso acontece muito dentro das minhas consultas. No início, tem paciente que não tolera, por exemplo, lactose, caseína, que vem no leite, que tem um pouco no iogurte. Mas depois que a gente desinflama o intestino, ela volta a ter uma aceitação. Às vezes é uma aceitação numa determinada quantidade. Às vezes é numa quantidade maior. Isso tudo é variável. E a gente só consegue saber quando a gente presta atenção e a gente intencionalmente vai fazendo esses testes. O que eu estou te apresentando aqui? Autoconhecimento. Coisa que ninguém nunca te fala. Autoconhecimento sobre como o seu corpo reage ao que você está comendo. Nem sempre aquilo que falam que é saudável é de fato bom para você. Por quê? Porque se te irrita, se está gerando esse estufamento, está inflamando. Isso não é bom para você. O alimento é maravilhoso, tem vários nutrientes, tem um potencial bacana, mas para você não está sendo bom. Às vezes aquele alimento que falam que é ruim, não pode comer pão. Cara, tem problema nenhum. Às vezes ele não vai te gerar um benefício nutricional, mas ele vai te gerar um benefício emocional. E mulher, isso é o que eu mais prezo dentro do meu atendimento. Não só no aspecto nutricional e físico, de biológico, vamos dizer assim, mas emocional. Eu preciso fazer com que a minha paciente ela esteja alinhada com os dois. Ela precisa estar bem fisicamente, ela precisa estar saudável a nível bioquímico, biológico, mas também emocional. Então, muitas das vezes eu tenho paciente que fala assim, Lucas, eu amo arroz branco, eu amo pão. Se essa paciente não tem problema nenhum digestivo com esses alimentos, eu não tenho por que tirar eles. Porque quando eu tiro, eu estou tirando uma parte emocional dela. Às vezes é uma memória afetiva que ela tem quando eu comia pão na casa, sei lá, quando era criança. Tem várias coisas que envolvem essa parte emocional. Então também tem que olhar para isso. Isso aqui, se você fizer só essas coisas na alimentação, você já vai ter um resultado extraordinário. Se você adquirir... Eu estou facilitando, tá? Assim, me perdoe se... sei lá, parecer que eu estou querendo te vender algo. Eu não quero te vender nada. Isso aqui é só meu trabalho, né? Eu produzo aqui um produto que vai te ajudar. E eu preciso que você tenha um mínimo de comprometimento investindo, porque senão você não... Isso é do ser humano, eu já vivenciei muito isso. Eu mesmo, posso falar por mim. O que é dado para mim, muitas das vezes, eu não dou valor. É assim, faz parte, é isso, sabe? É do ser humano. Mas quando a gente desembolsa, mesmo que seja um valor mínimo, a gente está tendo um comprometimento.
Isso te facilita, e eu fiz isso justamente porque tem pessoas que não podem pagar pelo meu protocolo, pelo meu acompanhamento mais personalizado. E como uma forma de te ajudar, cara, eu já deixei tudo pronto. Você não vai ter que ficar quebrando a cabeça quais são os melhores alimentos para quantidade que eu tenho que comer. R$ 49,90 você já tem isso na tua mão, tá? Beleza. Tenho o cardápio em mãos, já entendi. Preciso combinar os alimentos certos, preciso quantificar, preciso pesar os alimentos que eu estou comendo. Eu preciso comer 5 vezes ao dia. Isso vai regular meus hormônios, vai desinflamar meu intestino, vai acelerar meu metabolismo, vai destravar o meu intestino também. Beleza. Entendi que existem alimentos que são saudáveis e podem me inflamar. Então agora eu vou começar a observar mais quais são os alimentos que me estufam, quais são os melhores alimentos que eu me sinto bem. Quer um exemplo? Eu me dou muito bem com arroz branco. Como arroz com frango e legumes. Meu intestino fica, ó, meu estômago fica, ó. Agora, se eu comer batata doce, pode ser que eu fique estufado. Isso acontece. Eu não sou muito de comer batata doce, eu como às vezes, mas arroz branco é sempre o meu prioritário. Pronto, falamos de alimentação, dieta, beleza? Um adendo aqui, porque eu esqueci de falar. Muitas mulheres falam, Lucas, chá, pelo amor de Deus, fala de chá, qual é o melhor chá? Pra desinchar a barriga. Posso ser sincero com você? A melhor forma de você desinchar a barriga é bebendo água. É sério. Eu não quero aqui ser hipócrita falando essas coisas, mas é verdade. Porque água, o seu corpo, ele é 75%. Me perdoe se você estiver escutando uma batida aqui. Resolveram fazer uma batida aqui em cima agora, mas me perdoe se ficar no som aí. 75%, mais de 70% do seu corpo é água. Se você não bebe água, você desidrata. Se você desidrata, o seu corpo começa a acumular mais água. Você fica mais inchada. Além disso, a própria inflamação incha o corpo. E para você desinchar, você vai ter que desinflamar e também vai ter que regular a água do seu corpo. Fazendo o quê? Consumindo aquilo que você precisa. Então, a melhor forma de você desinchar a barriga é desinflamando, ponto 1. 2, bebendo água. Lucas, chá então não resolve para nada? Ajuda. Mas não é o chá que vai te desinchar. O chá ele pode potencializar esse efeito diurético, porque eles têm, né, um efeito diurético. Então você pode tomar chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, qualquer chá desses que eu estou trazendo para você vai te ajudar. Mas, ponto de atenção, chá não substitui água. Inclusive, nada substitui a água. Água é água, chá é chá. Então, se você quiser ter um efeito para desinchar poderoso, anota aí. 40 ml vezes o seu peso. Então, se você pesa, vamos fazer junto aqui, ó. Se você pesa 80 quilos vezes 40, 3 litros e 200. Se você é uma mulher que bebe 1 litro a 2 litros, você vai ficar assustado agora. Eu sei. Mas fica tranquilo, isso aqui é a meta. A meta é essa. Você vai ter que beber água, mulher. Você está inchado porque você não bebe água. Mas vamos botar essa meta, tá? 40 ml de água vezes o seu peso, beleza? Chá, 1 litro de chá por dia. Você pode misturar aí um chá de cavalinha com chá verde, pode tomar um chá de hibisco, se tiver calor, chá de hibisco é maravilhoso. Um chá de cavalinha com chá de erva doce também é legal. Ótimo. 1 litrozinho por dia, você vai ver que o efeito diurético vai ser maravilhoso, vai potencializar o teu processo de desinflamação. Pronto. Vamos falar de exercício, porque isso é uma coisa também que eu vejo que muitas mulheres acabam fazendo errado, tá? E eu preciso te trazer uma informação que eu também vejo poucas pessoas falando. Primeira coisa que você tem que entender é que musculação é maravilhoso. É essencial para você que está na menopausa. Essencial para todas as mulheres acima dos 40 anos. Tem que fazer. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que entrar e fortalecer esse corpinho maravilhoso que você tem. Por quê? Porque quanto mais velho você vai ficando, menos músculo você vai tendo. E músculo é o que vai te dar capacidade de fazer as suas coisas e te dar saúde. Então tem que fazer musculação. Mas, um ponto que você tem que saber. Tem que aplicar a musculação no momento certo e da forma certa. Por quê? Musculação é um movimento, né, que você faz, é uma atividade física que rompe músculo. Então, quando você faz lá, por exemplo, braço, você faz perna, você está fazendo o quê? Rompendo músculo. Esse rompimento gera inflamação. Então, veja, se você já está inflamada, você vai aumentar mais a inflamação do seu corpo. E um corpo inflamado, ele tem dificuldade de se recuperar. Então, você vai na academia, você rompe músculo, rompe fibra muscular, inflama aquela região, é o que te faz ficar dolorida no dia seguinte.
e você não tem a capacidade de recuperar aquela inflamação que você gerou, aquele rompimento de fibra. Então você faz o quê? Você fica dolorida por muito tempo. Você começa a ter um sentimento de fraqueza, sem vontade de fazer as coisas, desânimo, procrastinação. Por quê? Porque esse estado inflamatório que já está existindo por conta do intestino, da tua alimentação, de tudo que a gente conversou, mais atividade, faz você ficar nesse estado. O seu sistema imunológico está em atividade o tempo inteiro. E esse sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico, ele está produzindo substâncias que te faz ficar nesse estado. Que te faz ficar sem energia, para baixo, sem ânimo. Então, eu sempre digo o seguinte, e aqui eu estou olhando um cenário, tá? Infelizmente, a gente não pode fazer isso de uma forma personalizada aqui, então eu vou levar em consideração que você é uma pessoa sedentária. Ou você está tentando fazer algum exercício. Está meio cambaleando aí, não tem nada fixo, tá? Eu sempre, quando eu recebo paciente nesse cenário, eu falo assim, ó, vamos começar com uma caminhada. Eu sei que isso parece ser idiota, isso parece não dar resultado, mas é porque as pessoas não fazem da forma correta. Muitas das vezes fazem, mas a alimentação está bagunçada. E aqui eu estou levando em conta que você está aplicando a dieta de tudo que a gente conversou. E se hidratando da forma correta. Caminhada em jejum. Lucas, em jejum não vou passar mal? Não, é caminhada. Você não vai correr. Isso que eu estou te falando a gente chama de exercício de baixa intensidade. Quando você está em jejum, você está mobilizando gordura para ser queimada. E a caminhada ela não faz com que você faça uma elevação da tua frequência cardíaca. Porque o que te faz passar mal, por exemplo, quando você não se alimenta, é que você, muitas das vezes, faz um exercício intenso, a tua frequência cardíaca aumenta, teu coração ele começa a bater mais rápido, esse batimento mais rápido vai aumentar a oxigenação, vai aumentar a atividade do seu corpo, e como você não tem energia, tanta energia disponível assim porque você está em jejum, você começa a ter uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia te deixa naquele estado que você fica fraca, pálida e passa mal. Então a caminhada, ela vai fazer com que você mantenha uma frequência baixa, vai pegando aquela pouco de glicose ali e vai utilizando, e mais glicose vai sendo disponibilizada, né, através do teu fígado, através do teu músculo, a gordura está sendo mobilizada também aos poucos, tem glicose sendo disponível. E é óbvio que tudo isso vai acontecer porque também a gente tem uma alimentação que está sendo coerente. Lembre-se, né? Às vezes você passa mal com algumas coisas que você faz porque sua alimentação está errada. Então tudo aqui tem que estar encaixado para que tudo funcione adequadamente. Então, caminhada de jejum é a primeira coisa. 30 minutos você pode começar. Se a gente fosse separar isso aqui num protocolo de 30 dias, vamos falar assim, protocolo de 30 dias. Pegou o cardápio, beleza, já tem a alimentação completinha, que você então vai fazer um desafio com você. Cara, vou seguir esse cardápio aqui do jeito que está aqui, pesar meus alimentos, optar por alguma dessas opções que ele está disponibilizando por 30 dias. Vou evitar comer produto industrializado, vou evitar comer açúcar, eu vou seguir esse planejamento. Se você fizer isso aqui, você vai ver o poder que tem no resultado desse protocolo que eu estou te passando. Beleza. Agora eu vou fazer a caminhada em jejum. 30 minutos todo dia. De manhã cedo, caminhadazinha. Lucas, não consigo fazer em jejum. Pode ser em outro horário? Pode. Pode. Não vamos dificultar, não. Pode ser em outro horário. 30 minutinhos. Primeira semana, 30 minutos. Segunda semana, 40 minutos. Terceira semana, você vai introduzir o que a gente chama do HIIT. O HIIT pode ser os exercícios em casa, junto com uma caminhada. Então você vai fazer 40 minutos de caminhada, sei lá, de manhã, um HIITzinho à tarde. Um HIITzinho à tarde. Esse HIIT vai entrar 3 vezes na semana. Porque quando você faz um HIIT bem feito, não dá para fazer todo dia. HIITzinho à tarde, 3 vezes na semana, caminhada em jejum 40 minutos todo dia. Isso aqui a gente está na terceira semana. Quarta semana, Lucas, agora a gente entra na academia. Vai começar a fazer musculação, porque aqui você já vai ter desinflamado bastante teu corpo. Você já vai estar num estado muito melhor, você vai ver que vai ter mais energia, já vai ter aqui eliminado em 21 dias. Dá para eliminar fazendo exatamente o que eu estou falando, uns 3 a 5 quilos. Dá para fazer, dá para eliminar isso aí. Já vai ter eliminado esse peso, vai ter perdido muita barriga,
Vai perder porque você vai desinchar, você vai diminuir esse estufamento, vai perder gordura abdominal, vai perder muita coisa. Vai voltar a fazer cocô todo dia, então vai ficar cocô parado, te estufando. Enfim. Quarta semana, você já pode entrar na academia com mais tranquilidade. Vai começar aos poucos lá, beleza? Tá? E você vai escolher um dos dois para fazer em conjunto com a academia. Ou você vai fazer o HIIT 3 vezes na semana, ou você vai continuar fazendo a caminhada todos os dias junto com a academia. Sugiro que você, aqui é só uma opinião, não sou profissional de educação física, tá? Eu tô te dando a minha opinião aqui, inclusive não sou profissional, tô te dando aqui uma opinião, não tô te orientando de fato a fazer isso. É só uma opinião. Segue se você quiser. Sugiro que você faça a academia também 3 vezes, comece, né, 3 vezes na semana. Vai entrar na academia, pede lá pro professor ver o que é melhor para você. Mas como eu tenho uma esposa que é personal trainer, né, poderosa demais nessa área, e eu já estou muitos anos também nisso, eu tenho um certo conhecimento que eu posso te opinar aqui. Eu não sou profissional para te orientar. Então, começando 3 vezes na semana. Completou um mês, vai ter um resultado. Se você quiser dar sequência nisso e melhorar ainda mais esse resultado e continuar esse processo, porque lembra, esse é o primeiro passo. O meu protocolo ele é dividido em 3 partes: desinflamação, desintoxicação e restauração intestinal. Se você quiser dar continuidade depois de 30 dias, aí você me chama lá no WhatsApp, vou deixar aqui também na descrição, para eu te explicar como a gente pode dar sequência nesse protocolo e eu te ajudando de uma forma personalizada. Pronto, falamos de exercício. Suplementação, eu sei que é algo que você gosta de saber, é algo que te atrai, mas eu vou te dizer, isso aqui funciona 1%. O resultado que você tem com isso aqui é 1%. Lembra que eu falei lá, 95% é dieta, 4% exercício e 1% suplementação. Por quê? Porque tem muita gente, talvez você já tenha vivido essa experiência, que toma suplemento e não resolve nada. Por quê? Porque o intestino inflamado não tem uma boa absorção de nutrientes. Então não adianta você tomar suplementação se não desinflamar. Então isso aqui é só a cereja do bolo. Eu não vou entrar fundo aqui nessa parte de suplemento, porque eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, onde eu explico em profundidade sobre cada suplemento. Eu só vou falar aqui quais são, tá? Quais são os que eu gosto. Mas eu sugiro que você vá ver esse vídeo depois para você entender melhor sobre a minha visão sobre suplementação, quando consumir, quanto e quais são os melhores numa escala do primeiro para o último, tá? Então vamos lá. Suplemento que eu gosto de utilizar: citrato de magnésio, ômega 3, vitamina D, psyllium e probiótico, tá? Novamente, vou deixar o card aqui em cima, vai lá, assista para você saber mais sobre esses suplementos. Bom, esse é o protocolo. Você vai acelerar o teu metabolismo e eliminar a barriga da menopausa fazendo esses 3 passos, aplicando a dieta inteligente, o exercício certo, no momento certo e a suplementação. Só para a gente dar um resumão do que a gente viu nesse vídeo aqui, você entendeu que a sua barriga cresce na menopausa por 3 motivos. Desequilíbrio hormonal, que vai acontecer depois dos 40, que conjunto com uma alimentação desordenada, ou seja, sem controlar a quantidade, sem combinar os alimentos, comendo irregular, vai levar você a quê? A inflamar mais e desequilibrar a saúde do seu intestino, que vai potencializar, que vai ser assim, a bomba estourando de desequilíbrio, fazendo você aumentar essa barriga, que faz você parecer ser grávida, que faz você sentir com uma autoestima baixa, que faz você ficar do jeito que você tá. Barriga cresceu, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, avaliar o grau de inflamação do seu intestino. Simples, vou deixar aqui o link para você fazer lá o diagnóstico intestinal de forma gratuita e ter uma noção de como está o seu grau de inflamação hoje. Lucas, é possível mesmo? Tenho 60 anos, tenho 65 anos, tenho 70 anos, é possível? Bom, te mostrei que pacientes desde 47 até 69 conseguiram. Se elas conseguiram, você também consegue. Basta fazer o quê? Aplicar essas 3 coisas, 3 passos que eu te expliquei: da alimentação inteligente, exercício físico feito da forma certa e suplementação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que fez sentido para você, que te gerou valor. Compartilha lá no grupo das mulheres que são da academia, mulheres que você conhece, o grupo da família de mulheres que tem mais de 40 anos que não conseguem perder barriga. Compartilha esse vídeo, porque se te ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar elas também. Se não está inscrito no canal, se inscreva, porque isso me ajuda a crescer mais e fazer com que o YouTube entenda que o meu canal é relevante e ajudar mais outras mulheres. Esse é o meu propósito, tá bom? Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.